Olá, turma! Vamos para mais uma aula para a gente encerrar a terça-feira com a graça de Deus. É só o período de aula, viu, gente, que nós vamos encerrar agora. Olha bem, nós vamos trabalhar agora com ciências. O material tá aí, né? E aí, em ciências, nós vamos abrir o livro na página 60. Nós vamos iniciar na página 60, mas nós vamos trabalhar a 61 e a 62 também. Então, vamos lá para a gente ver o que nós temos nessas páginas, né? Ciências que nós já comentamos, né? Olha, o dia 1º de junho, cabeçalho no caderno, coloca lá bonitinho, né, o assunto da aula de hoje, tá o título, né? E aí, gente, ó, o que nós vamos falar? Nós estamos falando sobre os grupos, né? A classificação, a separação dos seres vivos. E aí, nós vamos falar hoje dos grupos dos animais. Tá ok? Então, vamos ver o que nós vamos aprender, né, nessa página aí do livro sobre os animais. Olha bem, os animais também são seres vivos. E para sobreviver, olha bem, nós necessitamos de gás oxigênio, água e energia, que é obtida de quem? Dos alimentos, viu, gente? Como a diversidade, o que é isso, diversidade? É porque tem muito, né? São variados, né? De animais é muito grande, né? A diversidade de animais é muito grande. Para estudá-los, eles podem ser separados em 2 grandes grupos, né? O primeiro, vertebrados. O que significa isso? Ser um animal vertebrado. Então, olha bem, é aquele animal que tem crânio e coluna vertebral. E os invertebrados? Os invertebrados são aqueles que não têm crânio e nem coluna vertebral, tá? Então, observe nos quadros a seguir os grupos que existem entre os animais vertebrados e invertebrados. Então, gente, olha, vamos reforçar isso daqui. O mouse ajuda, colabora. Vai para lá, vem para cá e não vai onde eu preciso que ele vá. Aí, ó, ele é... Ah, agora obedeceu. Aí. Gente, vamos reforçar isso daí. Né? Nós estamos estudando o quê? O grupo agora, né, dos animais, né? E nesse grupo de animais, nós vimos aí que nós temos o quê? O que são chamados vertebrados, né? E o que significa ser vertebrado? Ele tem que ter, crânio, né? Crânio, a parte da cabeça, né? E tem coluna e coluna vertebral, né? Você tem coluna vertebral? Você tem crânio? Então você é um vertebrado, tá? Agora nós temos o grupo dos invertebrados, né? Aqueles que estão dentro dos invertebrados, que são, né? Qual é a característica dos invertebrados? Eles não têm o que os vertebrados têm, né? Então, eles não têm
crânio. Saiu lá. Não tem crânio. E nem coluna vertebral. Tá? Então, isso daí é uma coisa para a gente poder separar o vertebrado do invertebrado. Agora, gente, vamos ver, né, quais os animais que estão dentro dos vertebrados, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Ó, olha bem, não deu para ampliar, gente, porque se eu fosse ampliar mais, ia cortar os bichinhos, tadinho, né? Então, nós vamos ver aqui, ó, que dentro dos vertebrados nós temos os peixes. Aí, quem são classificados como peixes aí, ó? No caso, o cavalo marinho, tubarão, o dourado, o pacu. Esses estão dentro de qual grupo? Peixes, né? Agora, nós temos também as aves. E quem são os animais que estão dentro dessa classificação aí de aves? Olha, nós temos a arara, o gavião, a ema, o pinguim, tá? Agora, nós temos também os anfíbios. Quem são os anfíbios que nós temos aqui como exemplo? Nós temos a salamandra, a perereca, a cobra cega, que é a Cecília, né? Depois, nós temos os mamíferos. E dentro dos mamíferos, quem são os que aparecem aqui para nós? O morcego, o elefante, o equidna, né? Depois nós temos o camundongo e o peixe-boi. E os répteis, né? Quem são eles? Nós temos a serpente, o camaleão, o jacaré e a tartaruga marinha. Então, gente, olha bem. Esses aí são exemplos de animais dos grupos de vertebrados mais conhecidos, tá? Não se resume só nisso daí, não. Isso aí é só os mais conhecidos, para a gente poder, né, ter uma ideia do que vem a ser os vertebrados e as suas classificações, tá bom? Agora, vamos lá para quem? Para os invertebrados, aqueles que não têm crânio e não têm coluna vertebral. Então, nós temos aí, ó, são nomes novos para vocês, né? Mas a gente não vamos aprender a falar esses nomes também, né? Poríferos, que é a esponja do mar, né? Moluscos, caranguejo, polvo, mexilhão, tá? Exemplo de invertebrado. Tem mais. Os quinidários, que medusa, a hidra, a memona, né? Depois nós temos o crustáceos, caranguejo, o camarão, tá? O miriápodes, que é a centopeia, a lacraia, Depois nós temos, olha, os aracnídeos, que é a aranha, o escorpião. Nós temos o nematódios, que é a lombriga. Os anelídeos, né, que é a sanguessuga. A nereida e a minhoca, né? Nós temos os insetos, a borboleta, o gafanhoto, a abelha. E nós temos o equinodermos, que é o ouriço do mar e a estrela do mar. Então, olha bem, exemplos de animais dos grupos de invertebrados mais conhecidos. É a mesma situação lá dos vertebrados, né? Não são só esses aí, tá ok? Aí, gente, olha bem, nas ciências também tem poema, tem canção, né? Então, nós temos uma canção que eu irei ler para vocês numa forma de poema, tá? Para depois a gente ver qual que é a atividade que nós vamos fazer. Leia a letra da canção. Eles têm nome também. Então, ó, eles têm nome também. O dromedário chama Mário.
O canário, Januário. Uai, gente, tem meu sobrenome. O chimpanzé, chamado Zé. A cascavel, chamada Isabel. O leão, chamado João. A jiboia, chamada Lindóia. A onça, Ana Mendonça. O periquito, Zeca de Brito. O camaleão, chamado Campelo. O grilo, chamado Murilo. O avestruz, Luiz da Cruz. O gato, chamado Renato. A anta, chamada Samanta. A borboleta, Antonieta. Essa música é de Laura Góes, né? Então, o que nós iremos fazer? A atividade que nós iremos fazer. Olha bem, é bem tranquila essa atividade. Vocês irão, né, observar o que foi citado lá no poema, né, os animais que foram citados lá no poema, e vão escrever aqui, ó, na letra A. Entre os animais citados no poema, quais são vertebrados? Aí vocês escrevem o nome deles aqui. E quais são invertebrados? Tá vendo como que é difícil fazer? Só procurar lá no poema, pelo que nós vimos de vertebrados e invertebrados, e vocês copiem nessas atividades aí da letra A e da letra B. Terminou a nossa aula. Aí o que vocês fazem? Como sempre, fotografa, né? Fotografa e manda para a professora. E até amanhã, viu, gente? Bom descanso.